Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai mostrar como que a gente pode criar uma arte específica para infoproduto. Então se você curtiu o assunto, não esquece de deixar o like, de se inscrever. A gente está aqui fazendo uma arte específica para a área de membros dentro de um curso qualquer que a gente vai fazer aqui baseado em alguma coisa relacionada à fotografia, mas se você quiser fazer de outras coisas também fica à vontade. Esse aqui também é muito importante que eu deixe claro para vocês. Ele é um tutorial que foi feito originalmente no Photoshop e eu estou deixando o link dele aqui embaixo na descrição, bem como todas as imagens que estão sendo utilizadas aqui, beleza? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ter uma imagem recortada de alguém. Eu já mostrei para vocês como fazer isso, está linkado aqui em cima e vocês vão simplesmente pegar e fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui agora. Vou pegar essa imagem aqui, vou colocar aqui para dentro para a gente poder fazer aqui o nosso recorte. Antes disso, a gente precisa saber aqui qual é o tamanho dessa imagem e o tamanho dela é 3672. A gente vai fazer isso aqui. Seleciona a camada de cima, que é essa camada que a gente recortou, Shift S para entrar no menu de redimensionar e na largura nós vamos colocar aqui o tamanho de 3672. Vamos clicar em redimensionar. Agora nós vamos vir no menu de mover, alinhamento, clica em cima da camada. E aí você vai alinhar tanto no centro do objeto como na meia altura do objeto para poder deixar dessa forma. Beleza, a gente já tem aqui o recorte que foi feito e a gente vai ter aqui agora uma imagem com mais qualidade daqui a pouco. O que a gente precisa fazer agora é simplesmente começar aqui o nosso trabalho. Depois a gente vai puxar aqui, mas basicamente o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Aperta com o botão direito, clica em alfa para seleção, que a gente vai fazer aqui exatamente dessa forma. Vamos selecionar essa parte aqui de cima, essa, no caso, a camada de baixo, né? Vamos apertar com o botão direito, clica em adicionar canal alfa e agora, com essa camada de baixo selecionada, você vai apertar Ctrl C e Ctrl V. E agora, depois que você cria essa camada flutuante, você vai criar aqui essa nova camada, apertando nesse botãozinho verde de criar uma nova camada. Quando você puxa para cima, você tem uma imagem com mais qualidade e é exatamente isso que a gente está querendo aqui para esse tutorial especificamente, beleza? Primeira coisa então que a gente precisa fazer para iniciar o nosso trabalho de modo geral é vir no menu de arquivo, nova, e vamos selecionar aqui o tamanho 1080 por 1920. Vamos dar um OK. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui as cores que a gente vai estar trabalhando nesse projeto específico. Eu já tenho aqui algumas cores que eu tinha deixado já meio que reservados, então se você quiser utilizar a mesma cor, fica à vontade. A cor dominante, digamos assim, da nossa imagem de modo geral vai ser essa aqui, a 4E1111. Vamos clicar e vamos puxar ela para dentro da nossa imagem principal, a imagem com o fundo. Agora que a gente fez isso, nós vamos começar a puxar essa camada aqui com boa qualidade, exatamente dessa forma, para a gente poder transformar isso aqui no nosso personagem principal, digamos assim, da nossa imagem. Então a gente vai apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar, vamos manter esse cadeado fechado e vamos diminuir aqui um tanto o tamanho desse nosso produtor aqui de conteúdo, digamos assim, né? A gente vai botar isso mais ou menos aqui nessa posição, vamos clicar em redimensionar e ele vai demorar um pouquinho até porque é uma imagem grande. Depois que a gente fez isso, nós vamos selecionar a ferramenta de alinhamento, que está dentro aqui do menu de mover, vamos clicar em cima do nosso personagem e vamos alinhar no centro do objeto. Depois que a gente fez isso, nós vamos apertar com o botão direito em cima dessa nossa camada colada e vamos colocar em adicionar máscara à camada. Vamos criar uma máscara branca, né, que é com opacidade total, clica em adicionar e vamos resetar aqui essas cores. Depois que você fez isso, selecione a ferramenta de pincel. Na ferramenta de pincel nós vamos colocar aqui no tamanho em mais ou menos 700, 600, enfim, o tamanho que você achar que fica mais interessante, mas o que a gente precisa fazer basicamente é esconder algumas partes dessa imagem. Como é que a gente faz? Simplesmente nós vamos apertar aqui com o pincel preto, tá gente? É importante que o pincel ele seja o pincel preto. Quando ele está com o pincel branco, tudo que é pintado ele aparece. Quando ele está com o pincel preto, ele desaparece as partes que a gente não quer. Depois que a gente criou isso, nós vamos agora dar uma ajustada aqui nessa imagem. O que eu vou fazer primeiramente, tá gente? Eu vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo e vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa camada aqui
e vou deixar essa aqui sem visibilidade porque eu quero manter isso aqui como um backup, tá? Agora que eu fiz isso aqui, eu vou colocar no menu de cores, vou vir em curvas e vou dar uma ajustada nas cores dessa imagem. Como é que eu faço isso? A primeira coisa é vir aqui no menu de curvas e vir no primeiro, segundo, no terceiro quadrado, de baixo para cima e puxar ele para baixo para poder transformar as sombras, os tons mais pretos, eles ficarem mais aparentes. E aqui no primeiro, segundo, terceiro também quadrado, de cima para baixo, nós vamos puxar para cima para poder manter as cores ou os tons mais brancos que fiquem também mais aparentes. Nós vamos dar um OK e agora você pode perceber aqui a diferença que nós temos já na nossa imagem, tá? Ainda aqui eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou vir no menu de cores, vou vir em saturação e vou tirar um pouco da saturação da minha imagem para mais ou menos 0,830. E aí eu vou vir novamente no menu de cores e agora eu vou vir na ferramenta de níveis. Aqui nos níveis eu vou puxar um pouco esses tons mais escuros novamente e vou puxar esses tons cinzas aqui para a minha esquerda. Então se você quiser, ó, fica em 9, 1,26 e 255. Clicou em OK, a gente já tem a nossa imagem, digamos assim, trabalhada para a gente poder começar a trabalhar melhor em cima dela. O que eu vou fazer mais aqui? Eu vou duplicar essa camada agora, tá? E com essa camada selecionada, eu vou apertar aqui em Alpha para seleção e com essa camada toda selecionada, eu vou selecionar aqui uma cor diferente, que vai ser essa aqui, CB4, C4C. Vou clicar em OK, seleciono a ferramenta de pincel e vou pintar. Basicamente é isso, tá? Vou pintar essa minha camada. Cliquei na ferramenta de mover, aperto Ctrl Shift A para poder tirar a seleção e vou mudar o modo de mesclagem dessa minha camada, especificamente para o sobrepor, e jogar a opacidade em 50% mais ou menos. Olha a diferença que a gente já tem. Nós estamos trabalhando os tons vermelhos dessa nossa imagem e é exatamente isso que a gente quer transformar. Então, essa aqui é a nossa imagem trabalhada e essa aqui é a nossa imagem não trabalhada. Nós gostamos bastante de como que ela ficou, então agora a gente vai partir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É começar a criar o fundo disso aqui tudo. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, seleciona essa camada aqui de backup e agora você vai apertar aqui em criar uma nova camada. Essa nova camada vai ser uma camada com transparência e você vai selecionar essa mesma cor que você colocou aqui, esse tom de vermelho mais claro. Vamos selecionar a ferramenta de pincel e esse pincel vai ter que ser um pincel bem grande, mais ou menos desse tamanho, tá? 1600, você pode botar desse tamanho. Eu vou dar um clique aqui, ó, por trás do meu personagem principal. Olha só que legal que ficou já essa nossa imagem. A gente já tem aqui o primeiro passo, que é dar mais destaque à nossa imagem. É isso aqui que a gente precisa fazer, é isso aqui que a gente vai fazer. Agora, a gente vai puxar a nossa primeira textura, que vai ser essa textura aqui. Eu vou puxar ela para cá e vou jogar mais ou menos dessa forma. Agora, eu vou apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar e vou diminuir essa minha imagem e vou deixar ela mais ou menos aqui, ó, no final do meu personagem aqui, né, da pessoa aqui que eu estou querendo fazer esse trabalho. Então vai ser basicamente isso aqui que a gente vai fazer, deixar ele mais ou menos aqui assim, diminui mais e vamos deixar ele aqui. Clica em redimensionar e agora que você clicou em redimensionar, nós vamos mudar aqui o modo de mesclagem dessa imagem também. Você pode botar subexposição, que eu acho que fica legal. Você pode botar luz suave, que eu também acho que fica legal. Mas eu vou colocar o subexposição mesmo, que eu acho que vai ficar mais interessante para esse projeto que a gente está fazendo. Vou colocar aqui para poder deixar bastante partícula e vou apertar aqui, ó, na opacidade para mais ou menos 50% também, tá? Agora que eu fiz isso, eu vou selecionar a ferramenta de borracha. Na borracha, a gente vai selecionar a cor preta e vamos começar a esconder aqui algumas coisas dessa imagem, tá? Esconder não, né? A gente vai apagar mesmo. E aí, depois disso, a gente vai começar a trabalhar uma outra textura. A gente tem várias texturas que a gente vai trabalhar aqui durante esse projeto. Qual é a próxima que a gente vai trabalhar? Vai ser essa aqui. A gente vai puxar ela para dentro da nossa imagem principal e vamos diminuir mais ou menos dessa forma aqui. Diminuiu legal. Diminuir é Shift S, tá? Para entrar no menu de redimensionar. E agora, a gente vai puxar mais ou menos nessa posição. Clicar em redimensionar
e vamos ver aqui, visualizar para ver se está legal. Vamos diminuir um pouquinho mais. Eu achei que ficou interessante, então vamos jogar mais ou menos. Eu acho que aqui ficou legal, tá? Se você achou que ficou legal, agora você vai vir no menu de cores, colorizar, e aí a gente vai colorizar essa imagem. Na matiz, a gente vai puxar para 1 aqui para poder deixar ela toda vermelha. Não muda nada relacionado à luminosidade nem saturação. Eu tentei e ficou horrível. Então clica em OK e muda agora apenas o modo de mesclagem dessa imagem para tela. Olha só que legal que vai ficar. E aí depois você vai visualizando para ver se não ficou nenhuma partícula para trás. Aqui não ficou, então eu achei que ficou legal. Então vamos manter desse jeito e vamos para a próxima imagem. Nós vamos começar agora a trabalhar as outras texturas. Eu vou colocar aqui a primeira textura aqui por trás também desse nosso boneco aqui principal. Eu vou apertar aqui com o botão de criar uma nova camada e vou apertar aqui em OK, tá? Aqui está o nosso personagem. Aqui vai ficar a camada. Essa camada vai ser uma camada de luz também. Então eu vou trocar isso aqui para branco, tá? A cor principal vai ser a cor branca. Vou vir na ferramenta de pincel e vou diminuir aqui um pouquinho. Pode ser 800 e pouco, pode ser um pouquinho mais, 1200, vai. Dá um clique aqui e aí você vai diminuir também novamente a opacidade ou modo de mesclagem dessa imagem. Eu vou botar em luz suave e vou botar em 50% também. Olha só que diferença que faz quando a gente tem mais luminosidade nessa nossa imagem. Ela cria mais destaque e fica bem mais legal para a gente poder fazer o nosso trabalho. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é utilizar a outra textura, que é essa textura aqui. É um lens flare, a gente vai jogar aqui para dentro da nossa imagem e vamos jogar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Pode ser aqui, tá? Vamos tentar jogar aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Espera aí, vou aumentar aqui um bocado. Não tem problema dele perder qualidade, até porque ele vai ficar de uma outra forma, tá? Na nossa imagem. Então, como ele vai mudar o modo de mesclagem e tudo mais, isso aqui não vai fazer muita diferença. Aqui, como você pode ver, está um lens flare azul. A gente precisa deixar vermelho. Então você vai vir no menu de filtros e você pode repetir o colorizar. Olha só que legal. Porque aí ele já vai ficar vermelho da mesma forma que a gente deixou o outro. Então vamos botar aqui no lens flare de tela, tá? Esse lens flare vai ficar em tela. E eu gostei bastante aqui da forma que ele ficou. Se você quiser, você pode também duplicar isso aqui, ó, porque ele vai dar mais destaque ainda e vai aumentar, digamos assim, a força desse nosso lens flare. Eu vou jogar só esse aqui em 70%, porque eu achei que ficou forte demais. Mas olha só que legal que fica. E aí, a gente agora já tem aqui algumas imagens principais, nós já temos aqui alguns flares sendo aplicados e vamos começar a aplicar outros flares também. Esse flare, esse mesmo aqui que a gente utilizou, nós podemos duplicar ele e jogar ele mais ou menos aqui nessa posição de cima. E aí, vamos ver se mudando o modo de mesclagem aqui para adicionar, ele fica legal também. Eu gostei, tá? Eu gostei aqui, se a gente utilizar isso aqui, eu acho que vai ficar legal. Vamos aumentar então aqui um pouco mais. Deixa aqui em adicionar, tá? No modo de mesclagem. E vamos jogar ele mais ou menos aqui nessa posição. Beleza. Vamos duplicar? Duplicamos e estouramos a imagem, então não gostei. Então vamos diminuir, vamos tirar isso aqui porque não ficou legal no fim das contas. Depois que a gente fez tudo isso, depois que a gente criou todas essas máscaras aqui, depois que a gente criou todos esses flares aqui dentro da nossa imagem, nós podemos utilizar várias outras coisas aqui para poder dar uma melhorada ainda maior na nossa imagem de modo geral. Como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa é descobrir qual é essa camada aqui, ó. Essa camada aqui, ela ficou esquisita, né? Então a gente vai pegar aqui primeiramente a borracha. A borracha sempre tem que estar em preto para a gente poder tirar essas partezinhas aqui, ó. Como eu falei para vocês, tem muita parte que fica com partículazinhas, ó. Então a gente tem que sempre tirar essas partículas para não ficar com um aspecto de cortado o efeito, né? Então a gente vai fazer desse jeito. Beleza. A gente já fez isso aqui. Agora a gente vai vir aqui por cima do nosso personagem. Vamos apertar com o botão de criar uma nova camada. Vamos dar um OK. E vamos selecionar a ferramenta de pincel. Na ferramenta de pincel, nós vamos escolher para a cor a mesma cor que a gente está trabalhando. A CB4, C4C. Vamos dar um OK. Vamos diminuir aqui bastante para 300 mais ou menos. Pode ser, não. 300 não, 700, vai. E aí a gente vai dar um clique aqui por cima, tá? Thiago, ficou esquisito, ficou feio. Calma, a gente vai aplicar aqui o modo de mesclagem tela
Vamos jogar aqui em 50% e vamos duplicar essa camada. Essa camada aqui a gente vai colorizar, tá? A gente vai vir no menu de filtros, vamos vir em exibir, colorizar novamente e vamos colorizar essa nossa imagem com tons mais brancos. Se você quiser pode jogar tudo em branco aqui. E aí você vai mudar esse modo de mesclagem novamente, tá? Então se você for ver, a gente tem vários modos de mesclagem aqui, só que para essa imagem específica eu acho que o multiplicar ele não faz diferença. Pera aí. Eu achei que fosse fazer um pouco mais de diferença. Aqui ó, luz suave. Beleza. O luz suave eu acho que vai combinar melhor. Olha só. Ele vai dar uma luz a mais para a nossa imagem. Se você quiser jogar ele por baixo também do efeito vermelho, sem problema. Ele vai dar só mais destaque. Eu achei que ficou legal. E aí a gente agora pode começar a fazer do outro lado também. Se você quiser, você pode pegar aqui a ferramenta de pincel, apertar aqui com o botão de criar uma nova camada e vamos aplicar aqui um efeito de luz desse lado de cá. Ó. Desse jeito. Vamos novamente trocar isso aqui para tela e vamos diminuir isso aqui para mais ou menos 50%. Apesar de que aqui eu não gostei. Então não vamos aplicar aqui, tá? Podemos aplicar, vamos ver se branco fica legal. Vamos ver se branco fica legal aqui. Vamos mudar aqui o modo de mesclagem. Luz suave, diminuir para 50%. Ó, fica com um brilho a mais. Gostei. Então a gente vai ficar com essa imagem dessa forma e a gente agora vai começar a trabalhar alguns encapsulamentos, tá? A gente também pode, e eu acho que pode até ser legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou pegar essa imagem, vou jogar aqui para dentro, tá? E essa imagem aqui, eu vou apertar Shift S para entrar no menu de redimensionar. Vou diminuir legal essa imagem, tá? E aqui a gente vai tentar aplicar um efeito que eu não sei se funciona legal dentro do GIMP, mas a gente vai tentar. Eu vou vir aqui primeiramente no menu de filtros, exibir novamente colorizar e vamos jogar matiz para 1 para poder deixar essa matiz de cor em vermelho, assim como a gente está trabalhando toda a nossa imagem. Vamos vir desfocar agora e vamos escolher a ferramenta de... vai ser esse aqui, movimento circular desfocado, tá? Movimento circular desfocado. Vamos jogar ele mais ou menos dessa forma. Vamos ver se vai ficar legal. Eu joguei aqui o centro para o máximo que a gente consegue. E pior que eu gostei. E o pior é que eu gostei. Deixa eu aumentar aqui também o ângulo. Ó, ficou legal. Vai ficar legal. Como você pode ver, é um efeito muito detalhado, né? Então, como ele vai forçar muito o computador, ele vai demorar mais para poder ser feito. Como você pode perceber aqui, ele está tentando renderizar o efeito ainda. Então, vamos apertar em OK e esperar que o efeito ele seja criado. Ele demora um pouquinho, mas ele vai ser feito. Beleza, o efeito foi criado. Agora, a gente vai precisar fazer o quê? Nós vamos puxar essa camada aqui para trás de tudo. Não precisa ser de tudo, mas eu acho que aqui já está legal. Ó. Deixa eu ver. Aqui eu acho que está legal. Por quê? Porque a gente cria mais ou menos uma textura também na nossa imagem, né? Então a gente tem aqui uma textura a mais. Olha só, redimensionei. E aí, vamos tentar mudar aqui o modo de mesclagem. Deixa eu ver se fica legal com outro modo de mesclagem. Eu gostei muito desse aqui, ó, subexposição. Olha só, a gente dá uma texturizada a mais na nossa imagem. Ou então, deixa eu ver esse aqui. Ah, eu gostei desse aqui também. Vamos tentar puxar esse aqui um pouco mais para cá. Tentar aumentar aqui um pouco mais. Vamos jogar assim, ó. Desse jeito, tá? E vamos tentar mudar aqui de novo o modo de mesclagem. Existem vários modos de mesclagem que funcionam bem e alguns que não funcionam legal. Esse aqui não funcionou nada na realidade. A gente precisa só ajustar o modo de mesclagem correto para a imagem específica. Somente clarear ficou legal. Então a gente vai deixar em somente clarear. Agora a gente vai apertar com o botão direito. Vamos adicionar uma máscara a essa camada. Clica em adicionar. E vamos vir novamente com a ferramenta de pincel. Vamos resetar isso aqui, selecionar o pincel preto, tá? E vamos começar a esconder aqui algumas dessas partes da imagem, beleza? Olha só que interessante. Vamos aumentar aqui um pouco mais, só para poder não ficar tão duro, né, esse efeito aqui. E aí a gente puxa essa camada um pouquinho mais para baixo, dessa forma aqui. Beleza, gente. Então a gente já criou aqui boa parte da nossa imagem.
Vamos trabalhar agora os efeitos de encapsulamento dessa imagem. A gente tem vários que a gente pode utilizar, mas a gente vai utilizar essa câmera aqui. E aí a gente vai botar aqui, ó, na ferramenta de seleção retangular. Eu vou tirar essa parte de cima e essa parte de baixo, ó, porque essas duas partes aqui elas não fazem sentido para essa imagem, né? Beleza. Show de bola! Agora a gente puxa para dentro da nossa imagem principal, dessa forma, e joga para cima do nosso boneco aqui, do nosso personagem. Ó. Show! Shift R para entrar no menu de redimensionar, não, de rotacionar, tá? E aí a gente vai rotacionar ela mais ou menos dessa forma. Clica em rotacionar, joga a câmera mais ou menos nessa posição e diminui um pouquinho entrando no menu de redimensionar, que é o Shift S, tá? Beleza! Agora nós vamos vir aqui nos recentes, tá? Filtros recentes e vamos vir no colorizar. Vamos fazer a mesma coisa. Coloriza aqui com a matiz vermelha. E agora a gente vai aplicar aqui um efeito de desfoque, só que o desfoque linear, tá? Movimento linear desfocado. É só vir no menu de filtros, como eu mostrei, desfocar, movimento linear desfocado. E aí a gente vai apertar dessa forma aqui. Beleza. Aqui ficou legal, a gente vai duplicar essa câmera e vai jogar ela para cá, tá? Para esse lado de cá. Aqui a gente vai precisar fazer duas coisas. A primeira é redimensionar. Entra então no menu de redimensionar, que é Shift S. Diminui aqui um pouquinho. E agora a gente vai espelhar horizontalmente, tá? Vai aparecer aqui. Horizontalmente. Vem aqui. E aí ela já tá dessa forma aqui, ó. Beleza. Aí a gente vai vir novamente no movimento linear desfocado. E aí a gente vai aumentar bastante esse desfoque agora, tá? Pode ser aqui bem grandão. Criou aqui o efeito de desfoque. E a gente tá com as duas câmeras aqui sendo apontadas. Legal, né? Agora que nós fizemos toda a parte, digamos assim, dos efeitos, a gente vai começar a trabalhar o texto, né? O texto, ele é super simples, tá? A gente vai selecionar aqui primeiramente a ferramenta de texto, dar um clique em cima e vamos escrever aqui a primeira coisa. A primeira coisa que a gente vai escrever vai ser tirando, vamos colocar tudo em maiúsculo, tá? Tirando, e aí eu vou selecionar a fonte Lato Light, tá? Lato Light, e vou selecionar na cor o branco. Olha só, tirando, e aí a gente vai puxar esse texto mais ou menos para cá. Vem aqui com a ferramenta de alinhamento, dá um clique em cima, vamos jogar aqui para cima de tudo, tá? Joguei para cima de tudo, e aí eu vou centralizar ou alinhar no centro do objeto. Beleza. A gente pode selecionar todo o texto e aumentar também o espaçamento entre as letras. Eu vou botar aqui em 20, tá? E aí novamente eu vou puxar aqui para o centro do objeto novamente, tá? Show de bola, gente! A gente conseguiu então fazer aqui. Deixa eu só puxar essa câmera aqui um pouquinho mais para cá para ela não ficar atrapalhando também, né? Tirando, e aí a gente vai colocar aqui a continuação, tirando fotos que vendem mais. E aí a gente vai ter que modificar isso aqui, peraí. Tirando fotos que... E aí a gente vai selecionar uma outra fonte aqui, que vai ser essa Headliner. O link dela vai estar aí embaixo também. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o espaçamento entre as letras e aumentar o tamanho dela. Olha só. 130, vai. Tirando fotos que... Vamos duplicar isso aqui para a gente poder ter um melhor controle. Que vendem mais. Vamos alinhar aqui. Centro do objeto. Isso aqui também está no centro. Vamos alinhar então. Show! Conseguimos então fazer isso aqui. Essa parte do vender mais a gente pode até mudar de cor, né? Podemos botar aqui uma terceira cor que a gente pode estar utilizando, que vai ser esse tom de amarelo, ó. FFFA9C. Aí a gente usa esse tom de amarelo aqui, ó, tirando fotos que vendem mais. E aí a gente vai agora fazer só um chablauzinho aqui, ó. Pega a ferramenta de criar uma nova camada, cria essa camada, vamos usar aqui a ferramenta de seleção retangular, e aqui normalmente não vem isso aqui selecionado, tá? Vou botar em cantos arredondados, vou aumentar o raio e vou fazer isso aqui, ó.
Beleza. Não sei se aqui tá grande, tá pequeno. Acho que aqui tá legal. Vai. Vamos deixar desse jeito, tá? E aí eu vou selecionar para essa cor esse tom aqui de amarelo que a gente está utilizando. Vou jogar aqui para dentro. Ctrl Shift A para poder terminar essa seleção aqui. E aí nessa camada a gente vai vir aqui no menu de camada e vamos vir aqui, ó, recortar ao conteúdo, tá? Para ela poder ficar só a camada em si. Vamos alinhar novamente esse objeto aqui. Ó. Show. E aí a gente vai escrever aqui. Podemos usar até a mesma fonte que a gente utilizou aqui. Vamos duplicar e jogar aqui para dentro. Joga aqui. Vamos escrever aqui módulo 1. Seleciona todo o texto, pode usar Ctrl A para poder selecionar. Vem aqui na cor para a gente alterar. Seleciona a ferramenta de conta-gotas e escolhe essa fonte, essa cor aqui de trás. Pode até usar uma outra variação do lato. Pode ser a lato Heavy também. Vamos ver aqui, lato Heavy, eu gostei mais. E vem aqui na ferramenta de alinhamento, seleciona o texto e alinha novamente. Beleza. Agora, para a gente poder finalizar, a gente pode pegar esse último flarezinho aqui que a gente tem, bota ele mais ou menos aqui nessa posição, joga ele aqui, ó. Vamos vir aqui novamente na ferramenta de filtros, colorizar e vem aqui na matiz e troca para vermelho novamente. Vamos mudar aqui a mesclagem, né, para poder usar o vermelho que a gente está trabalhando. Se você quiser, você pode tirar aqui esses cantos, né, porque esse aqui ficou com canto. Então pega aqui a ferramenta de borracha, diminui aqui um pouquinho e aí ó, dá só uns cliquezinhos aqui para poder tirar. Show. Vê aqui se ficou legal, agora ficou. E aí aumenta um pouco mais. Módulo 1. Duplica. Eu achei que ficou legal. Duplicado, hein? Então vamos manter assim, duplicado. Duplica uma terceira vez e joga para baixo. Na mesma posição, só aqui embaixo. Duplica de novo a camada. E agora sim, a gente está com a nossa arte finalizada. Se você quiser ainda, você pode apertar aqui, ó, na última camada, para a gente poder aplicar aqui como se fosse uma texturazinha no final. Aperta com o botão direito, vem aqui na ferramenta foto do que é visto, vem agora na ferramenta de cores, níveis, e vamos ajustar aqui. Isso aqui é como se fosse o câmera raw da nossa imagem, tá? A gente pode apertar aqui, dar um OK. E aí a gente também pode diminuir um pouquinho a saturação. Estou achando a minha imagem muito saturada. Claro que a gente não vai deixar preto e branco, mas aí a gente pode deixar assim. Beleza. Dá um OK. E aí a gente pode fazer ainda um último experimento aqui. Pode criar aqui uma nova camada com transparência. Seleciona na cor a cor que a gente está trabalhando. Faz isso aqui, ó. E aí você vai vir no menu de filtros, ruído C e E. Esse ruído aqui você não precisa mexer em nada, só dá um OK e muda aqui o modo de mesclagem dele, tá? Olha aí, a gente pode usar aqui o tela, pode usar o subexposição, pode usar o adicionar. Deixa eu ver aqui qual que vai ficar mais legal. Opa, olha o luz suave como é que ficou bonito, hein? Então a gente vai manter isso aqui. Deixa o luz suave. E a gente finalizou a nossa imagem de uma maneira sensacional. Olha só como é que a gente estava e como é que a gente finalizou. Olha só que legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. É realmente uma aula mais completa, uma aula mais demorada, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e de baixar esses arquivos que estão aqui embaixo na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!